Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, né? Hoje agradecer muito a presença da nossa querida irmã Regina Helena, que está aqui. Ela é trabalhadora, divulgadora da doutrina espírita do Lar Beneficente de Sarandi. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceitado o convite, Regina. E o tema que ela vai falar conosco hoje é sobre a visita da verdade. É um tema bastante interessante, né? Que a gente tem um que eu estava lendo ali agora, né? Que está lá em cima, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Agradecer também ao nosso amigo, hoje pela primeira vez aqui na casa, o Marcelo. Ele vai fazer a nossa transmissão hoje. Falando nisso, bom dia aos internautas que estão conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos também à casa. Obrigado, Marcelo. Então, como todos os nossos encontros, todas as nossas reuniões espíritas, nós vamos fazer uma prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, fiquem à vontade. Eu vou convidar a minha amiga, minha irmã Mariana, que está aqui, ela que fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Então, quem desejar pode fechar os olhos. Meu Deus, sois soberanos e justo. Todo sofrimento neste mundo deve ter, pois, sua causa e sua utilidade. Aceito o motivo de aflição que venho de experimentar, como uma expiação das minhas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me a força de o suportar sem lamentação. Fazei com que seja para mim uma advertência salutar, que aumente a minha experiência, que combata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que ele contribua, assim, para o meu adiantamento. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Mariana. Deus abençoe. Regina, fique à vontade. Bom dia a todos. É sempre com muita alegria que nós vimos aqui visitar essa nossa casa irmã, né? Que muitas vezes nós já estivemos aqui, mas nós também estamos conectados, inclusive pelo trabalho lá da barraca, da festa da canção, da festa das nações, né? Que nós também trabalhamos junto com vocês, né? Com o pessoal daqui da Casa Assistencial Bezerra de Menezes. Também damos o nosso bom dia aos internautas, né? Sabendo que essa transmissão se dá dessa forma e que nós possamos integrar os nossos pensamentos aos pensamentos da espiritualidade amiga, mas principalmente ao pensamento de Jesus. Só para dar uma introdução, esse tema aqui eu já trouxe de uma outra vez aqui mesmo nesta casa há cerca de 1 ano. E um amigo, e lá na minha casa também já apresentei, né? E um amigo lá falou assim: não, Regina, eu gostaria que você apresentasse de novo. E nós sabemos que a gente sempre amplia a ideia e algumas coisas a gente acaba colocando sempre a mais. E eu confesso que tinha um ponto ali que eu falei, não, isso aqui a gente precisa desenvolver de uma determinada forma. E esse tema é bastante amplo, né? Então, cada vez que nós colocarmos ele, nós podemos ir por vertentes bastante distintas, né? E só para que a gente esteja um pouco mais familiarizado, quando Jesus fala esta frase, né, que nós vamos ver lá em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele fala isso num momento em que ele está descrevendo o momento de um diálogo de Jesus com alguns judeus que haviam se convertido. E neste momento ele diz, né, que todo aquele que ouve a palavra dele pertence a ele, né? Então quer dizer assim, aquele que ouve a minha palavra, que ouve a minha voz é da verdade. E daí, nesse momento, alguns deles questionam, eles falam assim, mas nós nunca fomos prisioneiros, né? Que assim, nós nunca fomos escravos.
E aí é onde Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então ele não falava dessa prisão física, né? Porque os judeus eram prisioneiros. Não, não era disso que ele falava. Ele falava da nossa prisão consciencial. E é por isso que ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí nós vamos ver também um determinado momento mais adiante em que o próprio Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, né? Então, neste momento, que já ali no momento da prisão, Pilatos afirma para Jesus: tu és o rei dos judeus. Por quê? Jesus havia sido preso, levado a Cleófas, e eles encaminharam para Pilatos. E queriam que fosse feito o julgamento, e de fato queriam a morte de Jesus. Mas os fariseus e os sacerdotes não poderiam fazer isso por si mesmos, por questão da purificação. Então, para quem eles encaminharam? Para Pilatos, porque Pilatos era o governador, iria a julgamento, e era Pilatos quem faria isso. E ele vira para Jesus e diz: tu és o rei dos judeus. E Jesus pergunta a ele: tu dizes isto de ti mesmo ou alguém falou isso para ti? Aí onde Pilatos diz: eu não sou judeu, os teus é que me encaminharam para isso. E aí Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Né? Que aí ele diz assim: se fosse deste mundo, os meus súditos, os meus servidores teriam vindo aqui. E aí Jesus diz, é nesse contexto que Jesus diz: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí, neste momento, é que Pilatos pergunta: que é a verdade? Mas aí eu até coloquei esse complemento, porque quando Pilatos faz essa pergunta, ele não fica aguardando a resposta. Ele vira as costas e vai falar com o povo, ou com os soldados, e ele diz assim: ao dizer isso, novamente saiu em direção aos judeus. Então, quando ele faz isso, ele não aguarda, e Jesus se cala. Ele se cala porque ele não estava ainda vinculado a esta verdade. Ele não estava pronto para esta verdade. Chegaria o momento dele, mas aquele momento não era. E aí, diante de todo esse contexto, nós encontramos um texto que vai estar no livro Jesus no Lar, que se chama Visita da Verdade. Então ele vai tratar desse contexto. Eu achei bastante interessante a prece, como que é o nome dela? Mariana. Né? Essa leitura que ela fez, essa prece, é porque ela vai justamente ao encontro do que nós vamos trabalhar nesta manhã. E aí eu vou começar a apresentar uns trechinhos, né, dessa visita na verdade, porque o que acontece? Jesus se reunia com os seus discípulos em ambiente mais reservado, particularmente na casa de Pedro. Então ele fazia toda aquela fala, toda aquela exposição para a multidão, mas depois, naqueles momentos mais íntimos, os discípulos vinham questionar acerca de alguns detalhes. E João e Pedro, neste momento, vai questionar Jesus justamente sobre o que é a verdade. Mas aqui eu coloquei até uma observação ali em cima, o texto de João 8,32, que foi aquele primeiro, que é quando Jesus fala: conheceis a verdade vos libertará. Então, quando Pedro vem fazer esse questionamento a Jesus a respeito do que é a verdade, foi em torno daquele momento, porque quando é aquele outro momento de Pilatos, naquele momento, Jesus já estava preso, Pedro já havia negado Jesus, então era um outro momento. Então esse aqui foi aquele primeiro instante,
E aí ele quer um aprofundamento, ele quer compreender um tanto mais. E ele pergunta para Jesus. E Jesus lhe diz que a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de lhe suportar a sublime fulguração. Quando Jesus responde isso, ele percebe no olhar de Pedro o desejo de estender isso, de aprofundar um tanto mais essa compreensão dessa luz divina total que ele referia como sendo a verdade. E é quando Jesus começa a contar esta história. Então ele começa a exemplificar. E aí ele vai dizendo, numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante em sua cegueira sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências, que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável. É importante nós observarmos alguns pontos aqui. Primeiro, quando fala dessa caverna escura. Essa caverna escura em que muitas vezes nós nos sentimos. E aí fala, essa claridade nunca surgira. Mas tem um ponto muito importante que ele coloca aqui, porque ele fala que era um devoto. Então, não era uma pessoa qualquer. Qual é o conceito de devoto para nós? Devoto é alguém que conhece a lei, as leis divinas. Né? Então, quando fala em devoto, é aquela pessoa que já tem o conhecimento. Então, não era qualquer pessoa que estava fazendo a queixa, era justamente alguém que conhecia a lei. Então, contrariamente, ou melhor, né, nessa condição, a gente vê aquela pessoa que estava nesse processo de queixa, e aí quando eu falo da prece da Mariana, quando ela fala assim, Senhor, auxilia-nos a não sermos, né, esses queixosos, não nos deixarmos levar pelo orgulho, e aqui narra justamente essa pessoa que está precisando dessa prece. Né? Então, justamente esse, por quê? Ele estava ali nessa condição, nessa caverna escura de si mesmo, implorando o socorro divino. Então, ele era um devoto e ele estava pedindo a Deus que o auxiliasse. Mas daí, ele se declarava o mais infeliz dos homens. Sabe aquela pessoa que você está conversando, aí, às vezes você está passando por uma aflição, você começa a falar da sua aflição e a outra fala da dela pior que a sua. Então é aquela situação em que a gente acaba querendo ser melhor no pior. Né? Então a gente começa a se colocar numa condição muito pior. E porque ele dizia que ele era o mais infeliz. Só que apesar de se dizer o mais infeliz, ele se sentia o melhor de todos. Ele estava cegado pelo orgulho. Então ele sentia numa condição que ele era muito bom e que ele não merecia estar naquela condição. Ele pedia uma porta que o libertasse. Ele reclamava do lugar em que ele se encontrava. Ele falava de um ambiente fétido, um lugar mal cheiroso. Né? Então ele falava assim, não, esse lugar está... E ele não enxergava nada, porque ele estava numa caverna escura. Então ele estava cego, não enxergava nada, reclamava daquele ambiente fétido e pedia uma porta que o libertasse para o dia claro. E ele, ainda assim, nessa condição, se afirmava robusto, apto, aproveitável. Quer dizer, eu estou aqui nessa condição, mas eu estou perfeito, eu estou apto, né? Então ele se elevando, mas ele era o mais infeliz dos homens. Chorava e bradava, e não ocultava suas aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? E eu me lembrei de um estudo
que eu acompanho, mais alguns amigos também, que muitas vezes nós utilizamos como estudo, em que num determinado momento, a coordenadora do curso, ela vira para o pessoal e diz assim: alguém aqui se sente injustiçado? E muitos daqueles que participam do estudo já há um longo tempo, nessa imersão de si mesmo, muitos deles falaram assim: não, nós que já estamos estudando há tanto tempo, fazendo essas reflexões profundas, a gente já não se sente dessa forma, injustiçado, né? Aí ela deu uma risadinha e falou assim: não, reflita um pouco mais. Reflita um pouco mais. Aí uma outra falou assim: não, eu já me queixei bastante acerca disso, de me achar injustiçada. A questão toda é o termo. Ah, eu me sinto injustiçado. Nós podemos não utilizar isso, mas quantas vezes nós nos colocamos: eu não mereço passar por isso. A gente acaba entrando nesse mesmo processo, né, dessa vitimização, de queixas contínuas. Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu que faço tudo certinho, eu que me esforço, por que isso acontece comigo? Então nós entramos nesse processo de nos sentirmos injustiçados, porque nós não compreendemos as motivações disso. E aí, diante de toda essa queixa, né, mesmo nós estando nessa condição, nós recebemos o auxílio divino. E não foi diferente com esse devoto que estava nessa condição aflitiva. Então, Jesus continua contando, notando nosso Pai, que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido enviou-lhe a fé. A fé que o exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Então nós sabemos que a fé é essa força que nos impulsiona. Estava até ouvindo alguns dias atrás o Arthur Valadares falando da fé, que ele falava assim, que a fé é a vontade da criatura alinhada à vontade do Criador. E nós vamos ver lá na fonte viva da fé que ela se encontra em tudo na natureza. Ela é aquela força que nos impulsiona diante da vida. Então ela é uma força inata, ela jorra de Deus para nós. Então nós precisamos estar conectados a esse fluxo divino para sentirmos esta fé. Porque ela é inata em todos nós. Nós precisamos cultivá-la. E aí ele envia a fé, que exorta a confiar no futuro e persistir. E aí diz, o infeliz consolou-se, mas a breve tempo voltou a lamuriar, voltou novamente nas suas queixas. Queria fugir ao monturo, aquele lugar cheio de lixo, né? Então ele se reporta ao lugar que ele estava como se fosse um monturo, aquela caverna escura, aquela caverna fétida. E como lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança, que afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. A esperança rogou-lhe calma, resignação e fortaleza. Então a esperança ainda vem como aquele complemento para que faça refletir na eternidade da vida. É como nós que aqui temos o conhecimento da reencarnação, então é como se essa esperança chegasse e dissesse: confie, tenha calma, resigne-se, fortaleça, porque nós estamos passando apenas por um breve instante. É como quando Maria recomenda a Chico: tudo passa. Então a esperança vem dizer isso, tudo passa. Pense na eternidade da vida. Aqui, esse instante que nós estamos passando é apenas um breve momento. E alguns dias atrás, também num estudo, às vezes assim, é como se a ficha cai, né? Aqueles que são mais antigos compreendem, né? A ficha cai. De nós pensarmos
quantas existências nós já passamos. Né? Então, nós já vivenciamos várias vezes quantas personagens nós já fomos. E pensando nesses personagens, quais foram as situações difíceis que nós já vivenciamos? E isso passou. E nós estamos aqui. Então, esse tudo passa, ou essa esperança, talvez eu tenha que vivenciar uma dificuldade até o final dessa minha existência. Mas vai passar. Então a esperança vem dar esse alento. Aguarde, resigne-se. Este é um breve momento. Pensa na eternidade da vida. Então quando a gente pensa na eternidade da vida e pensa numa existência de 60, 70, 80 anos, vamos colocar 100 anos, porque hoje é muito comum encontrarmos pessoas com 100 anos e até mais. Então vamos pensar, o que representa uma existência de 100 anos diante da eternidade? É muito pouco, é um sopro. Então, a esperança vem dar essa fortaleza para que continue. Mas ainda assim, o pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou e alimentou, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Então aqui, que eu deixei destacado, nós vamos ver fé, esperança e caridade. Ele recebeu estas 3 virtudes: fé, esperança e caridade. Tanto que nós vamos nos lembrar, né, quando tem a carta magnífica de Paulo, né, aquela carta poema, quando ele vai falar, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, dos homens e dos anjos. Então, quando ele vai discorrer tudo isso, ao final ele fecha. Agora, portanto, permanecem a fé, esperança e caridade. Aí ele ainda coloca, dessas 3 coisas, ele coloca que a maior delas é a caridade. Então nós vamos ver vários textos em que eles vão falando, destacando dessas 3 virtudes. E aqui, depois de ofertar tudo isto, nós vamos, antes de chegar na sequência, nós vamos nos recordar justamente nesses 3 pontos. Né, da fé, da esperança e da caridade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no capítulo 19, eu peguei um trechinho, né? Primeiro, quando ele fala do poder da fé. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta paciência, que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então nós vemos, foi ofertado isto para aquele devoto. Ele recebeu a fé, mas ainda assim ele voltou naquela condição de lamúria e foi recebendo as outras. E nesse mesmo capítulo, no item 11, nós vamos ver, né, falando, aí nesse ponto destaca a fé como sendo a mãe das outras, mãe das virtudes. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma única trindade inseparável.
Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Então está dizendo assim, olha, a fé já vai promover a esperança. Então lá quando ele vai colocando, ó, mandou a fé, a esperança e a caridade. E fala justamente dessa mesma ordem, porque a fé faculta, possibilita a esperança. Não é a fé que dá o amor, e o amor nós vamos entender aqui como substituto da caridade, porque ali ele fala da caridade. E em algumas obras, especialmente nesta carta de Paulo, em algumas Bíblias, a tradução, ao invés de caridade, está como amor. Se não tiverdes caridade ou se não tiverdes amor. E a caridade é o amor em movimento, né? Então, é o amor, esse fluxo divino, que por minhas mãos, né, ou por nossas mãos, nós vamos movimentando. Mas daí ele diz, né, que é a fé que promove em nós esse reconhecimento, desperta os nossos instintos nobres, né? E por esse reconhecimento nós vamos ingressarmos no fluxo do amor e por nós vamos produzir a caridade. Então, essa fé desperta os nossos instintos nobres, que encaminham o homem para o bem. Então, todas essas virtudes são os nossos auxiliares para nos encaminharmos para o bem. E esse encaminhar para o bem é justamente nesse movimento de nos ajustarmos às leis. Então, quando nós nos reportamos àquele devoto, ele, apesar de ter o conhecimento da lei, é como quando nós ficamos apenas na superficialidade. Eu conheço no sentido de conhecer externamente. Eu tenho a informação, mas eu não apliquei em mim. Não está aplicado na minha profundidade. Eu não fiz o olhar para dentro de mim para identificar em mim quais são os pontos que me afastam desta felicidade almejada. Então, às vezes eu fico nesse movimento ilusório, acreditando que eu sou bom apenas porque eu me ingressei nesse movimento do conhecimento da lei. E aí, vamos dizer, milênios. Por milênios, nós ingressamos uma entidade religiosa e acreditamos que apenas por estarmos ali, nós já somos pessoas boas, porque eu concordo com as ideias, eu acho que eu já resolvi os meus problemas. Mas, num determinado momento, nós derrapamos nas nossas dificuldades. Né? Às vezes nós estamos aqui falando e nós saímos ali e cometemos algo completamente contraditório àquilo que nós estamos dizendo e que nós concordamos. Então, é onde nós precisamos de fato explorar a nossa intimidade e fazer uso de todos esses conhecimentos. Mas aqui ele também diz, e isso é muito importante, quando fala, né, dessa fé, da esperança e da caridade, que é a base da regeneração. Quantos de nós aqui já ouvimos acerca do mundo de regeneração e do momento que nós estamos vivenciando para a transição planetária? Então, quando nós pensamos, poxa, mas isso aqui, ó, veio junto com a doutrina espírita. Mas esses ensinamentos, Jesus já trouxe lá atrás, há mais de 2000 anos. Então nós precisamos refletir que Jesus, quando esteve conosco, já trouxe a base para o mundo de regeneração. Desde lá nós estamos tendo a oportunidade de adentrarmos a esse movimento, a esse processo da regeneração de nós mesmos. Então, a base da regeneração. Preciso é que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Quando é que eu expresso a dúvida? Quando eu me queixo, quando eu fico nas lamentações,
nas lamúrias, quando eu não compreendo qual é o propósito, qual é o objetivo daquela condição, da situação dolorosa na minha vida. É quando eu me sinto injustiçado. Quando eu estou me sentindo injustiçado, o que eu estou expressando? A dúvida. Essa fé não está com uma base forte em mim. Aí, nós vamos retomar. Porque, diante de tudo o que aquele devoto havia recebido, quando esse Senhor, ou quando esse nosso Pai, percebe que esse devoto não estava conseguindo absorver e aproveitar tudo aquilo que estava sendo ofertado, ele envia a verdade. Então, como ele ainda assim conseguia, gritando, reclamando, ele envia a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, como Jesus falou lá no princípio, essa divina luz, o infortunado viu-se tal qual era e apavorou-se. Percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. Nesse texto, ele vai dizer que quando esta luz se ilumina essa caverna escura, ele percebe em si mesmo as feridas pustulentas e que, portanto, era o motivo do ambiente fétido em que ele se encontrava. Então, quando a caverna se ilumina, ele vê que não havia nada ali que estava promovendo o odor, mas ele percebe que era ele próprio, as suas feridas. Então, nós vamos colocar isso metaforicamente. Por quê? Quais são essas feridas que nos causam tamanhas perturbações, que nos causam, nós mesmos somos os autores dessa atmosfera pestilenta. Porque é a forma como nós estamos lidando com o problema, como nós estamos enxergando o problema. Porque duas pessoas podem passar pela mesma circunstância, pelo mesmo problema, mas uma pode passar de maneira totalmente revoltada, enquanto que outra pode passar de maneira resignada. É o mesmo problema, mas a forma como nós lidamos com ele torna o problema mais pesado ou mais leve. Daí a causa do sofrimento. Então ele percebe que ele próprio é quem intensificava as suas dores. Porque essas feridas estavam nele próprio. Então nós vamos pensar lá no nosso próprio perispírito. Quantas manchas nós causamos no nosso perispírito pelas nossas angústias, aflições, pelo o não perdão, pelo nosso desejo de vingança. Então, quando nós vamos colocando todas essas nossas imperfeições, todas essas nossas incoerências, são elas que nos ferem no nosso perispírito e causam esses danos. Então ele percebe, tremeu cambaleante, notando que a verdade serena, ele não fala a verdade impactante não, ele fala da verdade serena. Ela veio como uma luz, mas ela veio serena e lhe abria a porta da libertação. Então, quando eu me deparo com as minhas dificuldades, se eu reconheço e começo a enfrentá-las, esta é a minha porta da libertação. Mas ele, sem cogitar a própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se,
não está dizendo que neste momento em que ele se depara com isso, que ele já estava limpo e purificado. Não. Ela apresenta a condição que ele se encontra para que ele faça o movimento de reconhecimento, de se limpar e de se purificar. Mas não, ele foge. Fugiu espavorido em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. O que é esta outra furna? São essas nossas fugas espetaculares, as nossas ilusões. Então, nós buscamos outros caminhos para permanecermos nessa escuridão. Então é quando nós buscamos distrações diversas. Então nós vemos são aquelas compulsões, sejam nos vícios, nas viagens, nos excessos de toda ordem. Então a pessoa vai buscar pela beleza de todas as formas, vai fazer cirurgias, vai viajar. Não que nós estejamos condenando esses processos que por vezes são necessários. O nosso grande problema são os excessos. Os excessos vão mostrar justamente a nossa fuga. Então, nós queremos mascarar, eu não quero me deparar com a minha dificuldade. Então, eu vou mascarar aquilo e vou procurar coisas que me entorpeçam. E, na atualidade, nós estamos sendo muito expostos a isso. Nós estamos sendo expostos a toda espécie de processos ilusórios. Quando que nós podemos nos deparar verdadeiramente com a nossa condição? E a partir daí, o que eu devo fazer com isso? Mas continuando. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Então está dizendo, muitos fazem isso. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, a história que se encontra no livro Jesus no Lar se encerra aqui. Então, quando nós vamos encontrar lá, vai falar a respeito dessa visita da verdade, ela se encerra aqui. Mas eu fiquei muito incomodada com isso. Eu falei assim, não, tá, que ele falou daquele devoto que recebeu tudo isso, que a verdade veio, ele não aceitou e ele foi para uma caverna. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer diferente. Então eu quero entender. E o que a doutrina espírita nos apresenta? Então, nós vamos fazer os nossos questionamentos. Falei, tá bom, isso aqui já está posto. Ele já falou, a maioria faz isso. Então vamos tentar entender. E aí, nós vamos ver, né, nas famosas questões do Livro dos Espíritos. Primeiro, que ele tinha todas as dificuldades dele, né? E aí a pergunta que nós temos no Livro dos Espíritos é: o homem, pelos seus esforços, sempre pode vencer as suas más inclinações? Porque ali nós vemos aquele devoto que estava passando por muitas dificuldades, que tinha suas más inclinações, que recebeu o esclarecimento, mas que fugiu. Então, ele é esse. E somos nós que temos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Mas e aí, o que eu faço? Eu posso me livrar disso? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. É complicado. O que lhe falta é a vontade. São poucos entre vocês que fazem esforços.
Por quê? Porque a gente foge para a caverna para viver das ilusões. É mais fácil eu continuar fazendo tudo do jeito que eu sempre fiz. Eu me iludo, acho que aquilo está muito bom e eu prefiro, porque aquilo ali eu vou ter que mudar a rotina, vou ter que mudar hábito. E para mudar hábito a gente tem que repetir. É pequeno, mas eu tenho que repetir. E aí ele fala assim, tá bom, entendi o que você disse, mas lá na 911, mas ele fala assim, mas não tem aquelas paixões tão fortes e irresistíveis que a vontade não possa dominar? Então ele está insistindo, falando, mas não tem aquelas coisas lá que a gente fica, que a gente se deixa levar, a gente não consegue. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se agrada delas, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimir suas fraquezas, compreende a sua natureza espiritual. Compreender a nossa natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então ali ele deu o exemplo daquele que não se esforçou. E aí, até mesmo, a gente pensa nos vícios apenas como os vícios de álcool, drogas, né? Então, normalmente, o que é mais habitual é pensarmos nesses tipos de vícios. Mas nós temos os vícios morais. Então, um vício de maledicência. Tem pessoa que às vezes se reúne e daqui a pouquinho já está deslizando na maledicência, falando do fulano, do ciclano, do vizinho. Então, isso é um vício moral. Mas da mesma forma, nós temos o vício das queixas. E o vício, ele dá prazer. Ninguém vai para um vício se não sentir prazer. Porque o que está na base do vício é justamente o prazer. Porque senão eu não permaneceria ali, se aquilo é tão ruim, né? Quando eu me deparo com uma coisa ruim, eu quero me afastar dela. Então o vício, principalmente no seu início, ele dá prazer, até que chega um determinado momento que nós vamos sofrendo as consequências das nossas ações por conta desses vícios e que aí começa a ser essa luta. Por isso que nós dizemos que é difícil. Porque nós já estamos tão condicionados àquela situação que para descondicionarmos, nós vamos ter que exercer a mesma força. Então, esse devoto, na condição que se encontrava, ele estava no vício da queixa. É como quando você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa começa a fazer algumas reclamações de situações diversas, e aí você vem e fala assim, e a gente pode inverter isso aqui também, tá? Então, eu estou falando isso, mas a gente pode inverter os papéis. Então você vai e fala assim, tá, você está falando isso, mas e se você tentar fazer dessa forma? Aí quando você apresenta outra forma, a pessoa apresenta todo um roseiral ali de outras dificuldades. Mas daí você mostra uma outra e a pessoa apresenta mais outras dificuldades. Porque ela não quer sair daquela condição. Porque ela sente prazer, porque é um vício. Então, ela é uma paixão forte e irresistível, mas é preciso acionar a vontade. Então, quando eu não aciono a vontade, é porque eu ainda me comprazo. Então, eu preciso gastar isso, e isso precisa me incomodar para que eu queira mudar. É como aquelas situações em que a gente já começou a refletir e a gente dá aquele deslize feio e morre de vergonha. E aí a gente diz, nunca mais. Nunca mais. Então nós precisamos passar por esse ponto. Então aquele devoto, quando ele se deparou com aquilo, e se ele visse, reconhecesse e dissesse, que horror, este sou eu, nunca mais. O nunca mais não significa que eu resolvi.
significa que eu vou ter que mover a minha vontade nessa direção. Eu vou ter que empreender esforços nessa direção. Esse é o meu nunca mais. E quantos de nós, em reconhecendo algumas das nossas dificuldades, que quando se apresentou foi de forma gritante, mas quando nós entramos na vigilância e na oração, nós ainda vemos alguns resquícios, mas aí fala, nunca mais. Isso não. Não quero mais para mim. Então o que nos falta é essa vontade. E daí, falei, tá bom, então já sei que eu preciso fazer esforços. E a questão 919, que aí eu só pego alguns trechinhos, porque são questões longas. Qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? Resistindo a esse mal. Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Então, aquele momento que a verdade se apresenta na forma de luz, está possibilitando ao devoto o conhecimento da verdade. Então eu tenho que ir nesta busca, nessa direção. E aí, Kardec até fala, tá bom, eu entendi isso aqui, mas me explica de forma mais detalhada. Qual o meio de consegui-lo? Como é? Me explica passo a passo. E é quando ele diz, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, refletia sobre o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se alguém tivera motivo de reclamar de mim, foi assim que consegui conhecer-me e ver o que precisava modificar em mim. Modificar em mim, não no ambiente externo. Então não adianta eu sair daqui e ir para lá. Eu estou mudando de lugar, mas quando eu mudo de lugar, eu me levo junto. Eu estou levando o problema comigo. Então eu falo assim, não, o que é comum, né? Ah, esse casamento tá um horror e não sei o quê. Ó, gente, eu não estou criticando não, porque eu sou divorciada, tá? Então eu estou falando mal lavado. Então o que acontece? Ah, isso aqui tá muito ruim e tal, não sei o quê. Não, eu vou pro outro. Só que eu não casei de novo, né? Então eu vou pro outro. E lá no outro, eu falo, caramba, esse é pior do que o primeiro. Mas por quê? Porque o problema está comigo, está dentro de mim. Então, se eu saio daqui e vou para lá, o problema está em mim. Eu preciso me conhecer, olhar para mim. Qual é a minha dificuldade que eu acabo gerando tudo isso no meu entorno? Então, o externo está expressando algo para me convidar a olhar para mim. E aí ele diz, perguntai. Assim, eu fui pegando trechinhos, né? Nós sabemos que esse texto, ele traz muitas outras coisas, para bastante reflexões, inclusive tem muitos palestrantes que trabalham esse tema de forma maravilhosa. Mas daí uma outra coisa que me chamou a atenção e que eu falei e pensei que vale a pena a gente destacar é que, perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria razão para temer o olhar de alguém? Isso é impactante. Porque antes de encarnarmos, nós tivemos muitos amigos que nos auxiliaram no nosso planejamento reencarnatório. E em algumas circunstâncias, nós mesmos pedimos e dissemos, não, eu consigo. Às vezes ele até fala assim, não, você não acha que isso é muito para você, não? Você não acha que vai pesar muito, não? Não, eu consigo. Eu vou, eu consigo. E aí, a gente vai ter que encarar essa pessoa, esse espírito. Nós vamos ter que encarar aqueles que nos auxiliaram no nosso planejamento reencarnatório. Será que eu estou pronto para isso? Hoje, se eu for chamada por Deus, hoje,
Será que eu estou pronto para olhar nesse amigo? Para enfrentar o seu olhar? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. Muitas vezes nós nos colocamos naquela condição de não perdoar. E isso é assim, aquele nosso ponto nevrálgico que nós podemos dizer. E aí, quando a gente recusa o perdão, a gente muitas vezes usa assim, não, mas ele não merece o meu perdão. E quem disse que se trata do outro? O perdão é algo que eu faço por mim. Porque quem está carregando esse peso sou eu. Às vezes eu vou ofertar o meu perdão ao outro e ele não vai aceitar. Mas se o meu perdão for sincero, é aqui que ele vai aliviar. E muitas pessoas ficam presas ao leito no final da sua vida porque não perdoou. Então o perdão é algo muito sério, muito grave para nós, tanto que ele é tão importante de nós realizarmos que Jesus deixou essa última mensagem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus expressa que ele estava livre desse peso. Então, quando Jesus fala perdoa-lhes, é para que nós conquistemos o alto perdão. Porque muitas vezes eu não oferto o perdão ao outro porque eu não me perdoei. Então, quando ele diz ali, examinai o que poder ter feito contra Deus, contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. Porque muitas vezes eu estou me macerando numa dor que eu já poderia ter me libertado, criando essas feridas fétidas. O não perdão é uma ferida fétida da minha alma. As respostas serão alívio para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então eu falo assim, gente, eu não podia parar lá no final daquela história. Eu preciso pensar como sair daquela caverna. Eu não posso ficar pulando de caverna em caverna. Eu preciso me libertar dessa condição. Eu quero ver essa luz da verdade. Eu quero que essa luz ilumine o meu caminho e eu possa sair dessa condição rasteira em que eu me encontro. Eu quero poder, quando eu for chamado, e se for hoje, eu quero poder olhar nos olhos daquele meu irmão que me auxiliou no meu planejamento reencarnatório e dizer, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Daí não adianta falar assim, não, mas olha, eu fiz tudo que eu podia, mas olha, o fulano me atrapalhou. Não, é o que eu fiz, porque é aquilo que está nas minhas mãos. O que o outro faz ou deixa de fazer não está na minha mão, não está no meu poder, porque cada um de nós somos espíritos. Eu construo a minha própria história. Eu é que vou ter que caminhar nessa estrada. E quando fala da porta estreita, é sozinho que eu vou retornar. Então, gente, nós vamos ver também quando fala do homem de bem, que é justamente a mesma coisa. Que o homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Não é a mesma coisa que está falando? Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil,
se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a alguém tudo que desejaria que lhe fizessem, deposita fé em Deus. Olha lá, o princípio. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. O que é isso? Aprender a limpar-se e a purificar-se. Então lá atrás, quando o devoto recebe a visita da verdade e que fala que sem coragem de enfrentar-se e de utilizar a verdade para aprender a limpar-se e a purificar-se. O que é aprender a limpar-se e a purificar-se? É o conhecimento de si mesmo, estudar suas próprias imperfeições e trabalhar sem cessar em combatê-las. Então eu só consigo combater aquilo que eu conheço, aquilo que eu identifico como minha imperfeição. Mas é isso, gente. Então, que essa visita da verdade, quando se fizer para cada um de nós, que nós estejamos prontos para reconhecê-la e fazer essa nossa busca dessa limpeza e purificação para o nosso próprio bem, porque somente assim nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Fácil. Então é isso, gente. Obrigada, mestre amigo. Obrigada à espiritualidade deste lar. Obrigada a todos os irmãos que nos auxiliam neste momento, quer sejam com os desafios com que nos deparamos nesta existência, pois que cada vez mais compreendemos que são esses mesmos desafios que nos auxiliam na aquisição de conhecimentos, de habilidades acerca de nós mesmos e da superação, para que mais adiante estejamos cada vez mais fortes, que possamos seguir nessa jornada de aprendizado, tendo sempre Jesus como nosso mestre. E ao chegarmos ao fim dessa jornada, seja hoje ou amanhã, estarmos verdadeiramente com a nossa consciência nos ditando que fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance e que estamos prontos para nos depararmos com os nossos irmãos que nos auxiliaram no nosso planejamento reencarnatório. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, mestre amigo. Que assim seja. Obrigado, Regina. Se alguém tiver algum comentário ou alguma pergunta,